Vamos lá? Which alternative is the correct passive voice of this sentence? The police followed him to his hiding place. Ok, se ele está nos perguntando passive voice, aqui temos uma questão de gramática da voz passiva. Nós temos a voz ativa. Na voz ativa, o normal é isso, nós temos o sujeito, o verbo e o complemento, normalmente um objeto, digamos lá, objeto direto. Então, João viu a uva, isso é uma voz ativa. Na voz passiva, nós começamos com o objeto direto, que vira sujeito. O objeto direto vira sujeito. Aqui no verbo acontece o seguinte, você coloca um verbo auxiliar em português, o verbo ser, no mesmo tempo que está o verbo principal na voz ativa. E o verbo principal na voz ativa vem para o particípio. E nós temos o que era sujeito, virando o que nós chamamos de agente da passiva. A ordem mais ou menos se inverte, como você pode ver aqui, e acontecem outras mudanças estruturais aqui no verbo. Então, repetindo o nosso exemplo, se eu falo Ivo viu a uva, voz ativa, sujeito, verbo, objeto direto. Na voz passiva, nós começaríamos pelo objeto direto, que vira o sujeito, a uva. Viu, o verbo ser, nesse tempo viu, que é passado, seria foi. E o verbo principal fica no particípio passado, que no caso é visto ou vista. A uva foi vista. E o Ivo, que era o sujeito, passa a ser o agente da passiva, por Ivo. A uva foi vista por Ivo. Essa frase você não tinha ouvido antes, não é? É claro que não se faz a voz passiva normalmente de uma frase como Ivo viu a uva. Só estamos mostrando a mecânica. Em inglês é exatamente a mesma mecânica. Se você tem, analisando aqui, né, the police, que é o sujeito. Aqui está o verbo, followed, né, seguiu. E aqui está o objeto, him, objeto direto. A polícia seguiu ele, a polícia o seguiu. To his hiding place, aqui é um complemento verbal aqui, é um advérbio, né? O seu esconderijo, his hiding place, não vai fazer diferença aqui. A mudança ocorre aqui. The police followed him. Então vejam lá, fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui em português. The police followed him. O him, que é o objeto, vai passar como sujeito. Como sujeito, a forma dele tem que ser he, né? Não posso falar him is, he is. Ok. Agora vamos ver o verbo. O verbo followed está no passado. Então vou pôr o verbo to be no passado. He was. O particípio passado de follow, seguido, é igual ao passado. Vai ficar followed. Igualzinho que está ali. He was followed. E o the police, que é o sujeito, passa para cá como agente da passiva, que é assim, by the police. He was followed by the police. Essa é a resposta correta. Então, veja lá. He has been followed to his hiding place by the police. Ele tem sido seguido? Não. Se a polícia seguiu, na voz passiva não é ele tem sido seguido. He is followed. Se a polícia seguiu, não pode ser ele é seguido. The police has been following. A polícia tem estado seguindo. Também não é. The police follows. Veja, aqui de novo eu tenho voz ativa. A polícia segue. Não tenho nenhuma voz passiva. A correta está aqui, né? He was followed to his hiding place by the police. Como eu falei para você, isso aqui não tem muita importância. Pode ser colocado em qualquer posição praticamente da frase. Posso falar to his hiding place, he was followed by the police. He was followed to his hiding place by the police. He was followed by the police to his hiding place. Isso aqui, a posição não é fixa na frase. O que é importante é que he was followed by the police. Portanto, a voz passiva de
the police followed him to his hiding place, seria he was followed by the police to his hiding place. Ou he was followed to his hiding place by the